Pessoal, boa tarde, mais um webinar aí da nossa série de 8. Espero que estejam todos bem. Tem gente me perguntando por que do horário de 5 a 7, eu falei, deve ser por causa do horário do chá, né? Mas o tema de hoje seria gestão da inovação em pequenas empresas de mineração. E aí vem, né, como é que foi a escolha dos oito temas, né, que eu escolhi. Basicamente são áreas que eu tive uma experiência maior e que é um momento muito interessante nós estarmos, de eu estar estruturando esses conhecimentos, essas experiências e compartilhando com vocês. E, eventualmente, quem sabe isso aí gera novas perguntas, novos questionamentos, né? Que são interessantes tanto para mim quanto para você, né? Tanto que eu acho que uma coisa seria interessante, depois de cada um desses eventos, ou eventualmente de uma série, eu soltar o que foi desdobrado, né? O que foi proposto, que novas oportunidades. Inclusive, a enquete que está sendo feita hoje, né? É justamente para a gente começar a pensar qual seria a proposta de desdobramento aqui desse webinar especificamente. Bem, aí perguntam-se o que tem, Renato, né, a ver com gestão de inovação e o que tem, Renato, a ver com pequenas empresas de mineração. Bem, com relação a pequenas empresas de mineração, acho que vocês não sabem meu passado, mas eu, por exemplo, trabalhei mais de 20 anos numa grande empresa, desenvolvendo uma unidade de negócios e que era uma pequena mineração. Tá? E, logicamente, eu via o board, o CEO, ou eventualmente os diretores da empresa, como aqueles que aprovariam os investimentos que seriam feitos para a expansão do negócio. É a mesma situação quando nós vamos buscar investidores fora. Se o negócio não desse resultado, logicamente a empresa desistiria ou até mesmo venderia aquele negócio para terceiros. Mas, além desse período, eu, vamos dizer, dei vários anos de consultoria, né? Uma série, vamos dizer, um período que eu fui contratado pelo governo. O foco foi muito, talvez uns 10 anos em pequenos empreendimentos de mineração. Eu cito aí, por exemplo, os arranjos produtivos locais, né? Que são genuinamente pequenos ou até micro negócios, né? E com relação à inovação, acho que toda a minha vida, né? Eu tenho 45 anos de carreira, talvez este seja meu core, né? Meu background de trabalho seja inovação. Eu comecei lá atrás com pesquisa, né? Trabalhando especificamente no centro de pesquisa e evoluí para a inovação, né? E aí, ao longo disso aí, não só apenas de inovação de produtos, né, e processos, mas também inovação de práticas, conceitos, fundamentos, estratégias, né, modelos de governança e assim por diante. Então, assim, aquela obstinação em sempre acordar pensando o que eu vou melhorar, o que eu vou inovar, o que eu vou criar, isso sempre marcou minha vida aí, sempre nesse período. E esse momento é muito interessante até para mim rever, né? O que vão ser os próximos 5 anos, ou os próximos 10 anos, né? Hoje eu estou trabalhando com a questão dos ODS, né? Que para mim tem sido um grande desafio, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas, ao mesmo tempo, como, de alguma maneira, articular isso com os negócios, com o território, com a sociedade e assim por diante, né? Que dentro da minha evolução profissional aí fui passando por vários setores. Então, vamos aí agora ao próximo slide. E aí, aproveito isso. O Isaac, que é o meu parceiro aí de talvez 1 ou 2 décadas, meu parceirão, ele vai estar dando um apoio para nós aí. E, eventualmente, alguma dúvida vocês tiverem, vocês podem usar o chat com ele. Outra coisa, vamos ver se a gente consegue um debate depois da apresentação. Se tiver algum assunto específico que vocês acham que, de repente, a gente deve aproveitar o horário oficial da palestra para ser contemplado, comuniquem com eles, ou, eventualmente, a gente depois vai para o debate. Agora, estimulo realmente para que todos debatam, ou agora, né, logo depois da palestra, ou, eventualmente, as pessoas têm acesso aos meus e-mails, podem, inclusive, perguntar ao Isaac, no sentido de a gente estar conversando depois, desdobrando a conversa,
isso está correndo com o pessoal vamos dizer, de Ruanda, logo depois do evento passado me ligou, né? O pessoal da Bolívia. Então, assim, o evento realmente está sendo muito interessante por esse desdobramento, né? Hoje a Ana Flávia me ligou, referente ao projeto dela, o Pé do Santo Tomé, já discutindo algumas ideias. Então, assim, é isso que eu entendo que é a função do webinar. Propor e articular desdobramentos, tá? Então, assim, debatam, né? Bem, a programação do webinar, né, ela foi colocada, inclusive, lá mais detalhada no Simples, né? Mas, basicamente, o webinar vai discutir o equacionamento das demandas competitivas de inovação em pequenas empresas de mineração. Esse é um grande desafio, como inovar em pequenas empresas, frente aos entraves típicos, né, que vão ocorrer aí. Nós estamos numa época de grandes mudanças, né? Então, certamente, nós vamos estar vivenciando isso. Dentro aí da programação, e que norteou como que eu preparei a palestra, nós não vamos estar especificamente trabalhando um por um, né? Primeira introdução, desafio e tendências, números brasileiros e internacionais, minerais típicos de operação de pequeno porte, perfil das equipes, espaços competitivos, foco de inovação, entraves e soluções para a inovação, recursos e parcerias, análise de caso e próximas pautas. Bem, pegando aí, vamos dizer, eu na verdade usei esse termo drivers, né? Motores da inovação, muito porque trabalhei muito tempo com a Austrália, e a Austrália, num determinado momento, ela criou essa estratégia, né? O que nós deveríamos fazer para o negócio de mineração na Austrália acelerar, né? E interessante que o foco deles não foi a mineração propriamente dita, né? Foram as empresas fornecedores de equipamentos, soluções tecnológicas, processos e assim por diante, né? Eles entendiam que ali sim estava talvez o entrave, né, para o setor de mineração como um todo avançar, né? Eu tive muito contato com esse pessoal lá na Austrália, e realmente é um setor que evoluiu muito, né? Eles sempre estimularam startups na área de fornecedores de mineração, e eu, pessoalmente, acho que nós perdemos a grande oportunidade de fazer isso naquela época do boom da mineração, né? O governo deveria ter, talvez, eu não estou querendo responsabilizar o governo, né? Mas nós tínhamos aqui em Minas Gerais um grande polo, um polo muito maior de fornecedores, né? E vários deles foram embora, né? E nós não aproveitamos a oportunidade, talvez, desdobrar melhor esses negócios que estavam presentes aqui. Muitos voltaram para Santiago de novo, ou Peru, ou mesmo para a Austrália, né? Suécia, Finlândia, assim por diante. Então, foi uma perda. Então, se nós pensarmos nos drivers ou motores de inovação, as pequenas minerações, especificamente aqui, eu estou propondo que os drivers vão ser os 10 novos paradigmas de gestão empresarial em mineração. Logicamente, paradigmas que eu entendo que são importantes nesse momento. O grande objetivo do webinar não é exaurir vamos dizer, o meu entendimento. É justamente levantar propostas que podem ser, sim, criticadas, questionadas, arredondadas. Essa é a proposta, né? Inclusive, a minha experiência no Brasil, vamos dizer, eu sempre trabalhei muito com pesquisa de mercado na área de marketing, né? E uma coisa que eu não podia fazer é levar a pergunta. Tipo assim, qual a dificuldade que você está tendo de mercado, né? Que oportunidade você está procurando? Eu sempre tinha de levar uma proposta, né? Ou então um argumento para conversar com aquele pessoa que era entrevistada, né? A mesma coisa em grupos, né? Eu já trabalhei chefiando grandes grupos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, passou a ser um hábito meu você já colocar temas, né, propostas, assuntos ou entendimentos, mesmo que você soubesse que eles eram frágeis, né? Justamente para eles serem criticados.
E então essa vai ser a nossa ideia nesses dois novos paradigmas de gestão das pequenas empresas. Tá? E aí vem o paradigma 1, né? Em que o grande, vamos dizer, o grande proposta, o grande entendimento é que toda aquele histórico da mineração é trabalhando sempre com as lógicas, vamos dizer, com os entraves ou os desafios ambientais, né? Eles necessariamente, obrigatoriamente, eles têm de ser expandidos para um domínio bem mais amplo, que são os contornos territoriais e sociais da mineração. Vamos dizer, vamos dizer, talvez nos últimos anos, né, era comum você sentir, você notar uma resistência ou até mesmo uma posição agressiva de alguns profissionais da mineração, tipo assim, não, esse assunto social, isso não é importante, isso é passageiro, né? Ou está se levantando isso antes da hora, né? Estamos precipitando, né? E nós vamos ver depois as colocações da EY, né, na Ernst Young, e justamente nós chegamos numa nova realidade, né? Em que a questão do ESG, a questão de licença social para operar, e de uma série de demandas tecnológicas que estão muito associadas com as questões sociais e também desse domínio do território, né, onde se insere a sociedade, os stakeholders e as comunidades, isso hoje está consolidado, né? Não tem mais como questionar. A grande questão das empresas hoje é como nós vamos contemplar isso, né? Que tipo de profissional nós vamos trabalhar isso? Qual a nossa visão de curto, médio e longo prazo? Nós temos condições ou não de acelerar, né? E outra coisa, é estratégico ou não acelerar? Então, assim, há uma série de perguntas, né? E aí vem, né, talvez de uma maneira fechadas, esse paradigma trata das iniciativas de aperfeiçoamento da gestão e governança empresarial, da inovação, aumento de competitividade e redução de custos, que deve necessariamente contemplar um novo contorno da mineração, que inclui os territórios, seus ativos e a sociedade local. Isso, eu acabo de voltar no evento de Goiás, né, em Goiânia, organizado pela revista Brasil Mineral, em que ficou muito óbvio que as diretrizes de licenciamento, elas também necessariamente vão estar tendo de contemplar padrões, né, socioeconômicos, que antes não eram contemplados e eram analisados caso a caso, que acabavam criando, definindo, vamos dizer, demandando uma análise subjetiva muito densa. E nós justamente quer se sair dessa posição, né? Aqui por exemplo, uma foto aérea, né, de uma imagem aérea de uma pequena empresa de mineração, empresa de minerais industriais. Né? Vocês veem aí como que é o domínio clássico da mineração, né, envolvendo as atividades de mineração, descarte de resíduos, né, a própria questão de bombeamento de água, a questão de processo da empresa, e a própria toda a logística da empresa, comparado tanto a uma área no seu entorno de reflorestamento e proteção ambiental, quanto a cidade. Né? Vocês veem aí a proximidade, que talvez a característica muito forte da mineração em Minas Gerais. Né? Essa proximidade de centros urbanos. Aqui nós não estamos falando de grande mineração, nós estamos falando de uma pequena mineração. E a mesma coisa da sociedade. Né? Essa foto ela foi feita para depois você fazer um zoom nela e mostrar que, na verdade, a sociedade que nós sempre falamos dela, né? Ou a comunidade que nós sempre falamos dela, ela definitivamente não é homogênea. Então, nós necessariamente temos de desenvolver padrões e metodologias para analisar os vários segmentos dessa sociedade. Tá? Bem, só voltando aí à agenda dos nossos webinários, né? E, vamos dizer, só passando aí, nós depois desse vamos ter mais outro. Semana passada foi o de iniciativas colaborativas, né?
com territórios, comunidades, stakeholders, né? Mais para frente, nós vamos ter aí a questão de, trabalhando na questão de reconversão, que dentro dessa lógica de contemplar o território e a sociedade, talvez sejam uma das grandes demandas estratégicas para as mineradoras, a questão do alinhamento do ODS com o ESG, quais são os benefícios desse alinhamento, né? Eu acho que, particularmente para a pequena mineração, essa articulação ODS, que já estão sendo trabalhados pelo território e a sociedade, com as práticas e as exigências ESG das empresas especificamente, né? A articulação, o alinhamento desses dois sistemas, ele é muito interessante em termos de reduzir a pressão sobre as pequenas empresas, tá? Já nas grandes empresas, elas já têm uma preocupação muito grande. Isso é estratégico para nós, fazer essa articulação? Eu entendo que já, talvez, no caso das pequenas mineradoras, isso é a única solução, né? Justamente ganhar em cima dessa articulação e do alinhamento desses dois sistemas que são, vamos dizer, que são liderados, né? Um pelo território e pela sociedade e outro pela empresa especificamente. As pautas fora do radar, né? Nós estamos sempre lendo, né, nossas literaturas, eventos em que vai se criando um entendimento coletivo, né, de cada um daqueles temas. É o caso do ESG, Net Zero, água e economia circular, como alguns das demandas de futuro, né? E certamente tem coisas escondidas aí que não se fala muito, né? O próprio ESG, recentemente, ultimamente, nós já temos ouvido muitos ruídos, né? Com relação à adequação das práticas do ESG. Embora talvez o ESG seja um dos modelos que mais acelerou esse entendimento da integração da mineração com a sociedade e o território. Os arranjos institucionais, né? Trabalhando no casos típicos, né? Casos interessantes, e análise de pauta potencial de inovação para as relações mineral, território, comunidades e stakeholders. E aí, esse vai ser também um aprofundamento que nós estamos discutindo aqui, tá? E para fechar, né, é interessante colocar que esse webinar, de alguma forma, eu vou estar trabalhando eles no sentido que eles sejam integrados, né? Eles se alimentam em termos dos entendimentos, das propostas, dos conceitos, dos fundamentos que são tratados, né? Justamente para que esses domínios, mineração, as organizações, território, stakeholder, eles trabalhem bem articulados, entendendo, né, quais vão ser os desdobramentos disso, né? Bem, nós vamos tratar mais especificamente, talvez um próximo evento no outro. Nós vamos usar a metodologia do Geoparque, que nós implementamos aí durante 10 ou mais anos, né? Que foi o desdobramento de um grande projeto do governo de Minas Gerais, que visava a inovação tecnológica e a inovação metodológica na mineração. E o Geoparque saiu como uma saída para se contemplar nesse programa sociedade e território, né? Então, pela época, esse projeto, na verdade, começou na época do boom da mineração, né? Em que o assunto sociedade, né, território, não me fale nisso, porque eu estou preocupado hoje com como atender os pedidos do boom, né? Mas fomos adiante, né? E, vamos dizer, o Geoparque está aí, existe um grande depositário de informações que foram desenvolvidas, parcerias com o exterior, né, projetos conjuntos que certamente vão ser bastante úteis no momento adequado para serem compartilhados, né? Agora, avançando mais para as pequenas minerações, né, o paradigma 2 seria o quê? Eu entendo que seria dominar as dimensões e espaços de mercado da dita pequena mineração. Se nós formos nessa publicação da revista Brasil Mineral, né, em que ela tem as 200 maiores empresas brasileiras de mineração, também tem, com mais detalhe, as 100 maiores empresas
Brasileira de Mineração, é muito interessante que, no final, desenha-se um perfil muito claro das empresas que dominam esse grande espaço, né, das empresas, as 200 maiores. Né? Se nós formos começar a perguntar quem não está contemplado nessas 200, né, nós vamos achar algumas coisas interessantes que vão nos orientar que tipo de negócio nós vamos estar apoiando. Ou, eventualmente, que oportunidades de startup ou oportunidades de novos negócios, eventualmente, estão abertos aí. Né? O primeiro grupo não contemplado são vários minerais industriais, como baritas, eólitos, minerais cerâmicos especiais, volastonita, mica, diatomita, entre inúmeros outros minerais não metálicos, minerais industriais. As especialidades minerais fertilizantes, né? Eu entendo que com essa crise da Ucrânia, da Rússia e da Ucrânia, né, abriu-se, né, essa constelação de oportunidades que já vinham sendo exploradas, né, várias empresas que foram colocadas no holofote, elas já vinham há mais tempo trabalhando nessas oportunidades, mas ficou claro que poderia se usar vários conceitos, né, como a própria remineralização, né, a calcinação e assim por diante, né, justamente para ativar minerais que até então não eram valorizados. Né? Minerais raros, né? Minerais que realmente são raros em termos de existência, inclusive geológica, né? E que têm suas aplicações muito específicas, muitas vezes a custos muito elevados. Talvez nesse mesmo grupo, entre os minerais críticos, né? Que hoje são o grande xodó, né? Vamos dizer, mundial, e vamos dizer, hoje, inclusive, há uma segregação, um certo, não seria conflito, mas uma situação de competição, né? O que vai ser as próximas décadas em termos de disponibilidade desses minerais críticos, né? Justamente para a fabricação de materiais que explorem as questões de energia, questão de mudanças climáticas, carros elétricos, vamos dizer, plantas, unidades eólicas, solares e assim por diante. Né? Um outro grupo que também não é esquecido, que é esquecido, não foi contemplado na lista, porque são justamente empreendimentos menores e que foi muito estudado numa certa época, né? Todo o trabalho liderado pelo Zivir, no MCTI, né? E que Minas Gerais teve um papel extremamente importante, né? E que culminou com a criação da rede APL de base mineral ao nível Brasil, né? São os ditos arranjos produtivos locais, né? E em que você tem um aglomerado de unidades produtoras, né? Que, em conjunto, torna aquela região passível de ser fomentada, de ser acompanhada pelo governo, fornecedores de equipamentos e assim por diante. E alguns dos casos desses APLs são gesso, cal, mármore, granito, quartzito de revestimento, caso, por exemplo, pedra São Tomé, cerâmica, opala, pedras preciosas e assim por diante. Um outro grupo seria os resíduos e rejeitos de mineração, em que você pode ter até empresas de minerais metálicos, né, em que há uma geração de resíduos, né, ou rejeitos, e que tem um potencial de aplicação industrial extremamente interessante. Né? Logicamente, você pode ter até uma grande escala de rejeitos, né? Mas o que se vê muitas vezes são depósitos menores, ou mesmo são depósitos que foram até esquecidos, né? E que poderiam ser retomados. Isso tem acontecido demais na Europa hoje, né? No sentido de viabilizar o suprimento de demanda de matérias-primas na Europa, justamente pelos resíduos, né? Que estão distribuídos ali no continente europeu. Os minerais modificados de engenharia, né? Nem todos, né, os depósitos são passíveis dessa modificação, dessa reengenharia, e os minerais importados, né, que acabam sendo uma
uma fonte de alerta que nós podemos ter esses minerais no Brasil, ou eles estão sendo mal trabalhados, né? Mal processados, né? Ou estão sendo processados ainda com especificações que não atendem a demanda de mercados mais exigentes, de maior desempenho, né? E aí, no caso de minerais importados ou mesmo exportados, bastante. Eu gostaria de, 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 de talvez anunciar, talvez, né? Isso é muito recente. A Agência Nacional de Mineração hoje ela tem um grande portal, né? Em que pode se brincar aí, vamos dizer, até um game quase, né? Em que você pode levantar todo tipo de informações em termos de comércio exterior de produtos minerais. Tá? Bem, dentro dessa ótica de dimensão do negócio, né, eu, no evento de Goiânia, né, alguns meses atrás, que a Brasil Mineral organizou, pequena e média mineração, eu apresentei um diagnóstico preliminar que eu fiz, que nós temos hoje no Brasil mais de 1 bilhão de oportunidades de negócios, né? Sejam expansões, sejam novos depósitos, sejam aprofundamentos de qualidades e assim por diante, em negócios especificamente com minerais industriais ou minerais não metálicos. Aí sem colocar, por exemplo, os agregados, né? E outras aplicações, e outros tipos, outros segmentos. Bem, aqui é um gráfico que eu sempre gosto de colocar, isso é mais assim para atualizar vocês, quais são os grandes segmentos aí de minerais industriais, em termos de escala, começando com minerais para construção civil, em média toneladas, nós temos minerais cerâmicos, insumos para a indústria química, fertilizantes e alimentação animal, com relativa baixa tonelagem, também relativo baixo valor, nós temos insumos siderúrgicos e metalúrgicos, e lá como um setor, né, que também uma tonelagem pequena, mas que você pode conseguir grandes valores, seriam as cargas, extensores minerais funcionais e, finalmente, os minerais críticos, né, que é um mercado explosivo para as próximas décadas. Né. São quadros que foi um evento que eu acompanhei na Europa recentemente, né, em que na época, em 2020, eles valorizavam, eles, de certo modo, promoviam dados que foram levantados para as matérias-primas críticas, né? Em que justamente eu posso, depois, quem tiver interesse, eu posso disponibilizar, mas essa apresentação depois também pode ser disponibilizada para todos vocês sob pedido, né? Também são tabelas que mostram como que a demanda vários desses minerais, partindo do próprio lítio, né, para baterias, tem crescimentos fantásticos. Os líderes aí são lítio, cobalto, grafite, terras raras, né, níquel, terras raras basicamente liderando, mas são crescimentos bastante expressivos, né? E daí a grande preocupação, a própria Europa hoje está fazendo um grande trabalho de identificação por todo mundo, né, de potenciais parceiros que possam, de alguma maneira, garantir o suprimento desses minerais críticos na Europa. Aqui também tem um mapeamento, né, em que cada país e cada continente hoje tem maior abundância ou são fornecedores já consolidados desses vários minerais críticos. Bem, o paradigma 3, né, que eu colocaria seria competência interna em mercado, marketing mineral, desenvolvimento de produtos e aplicação. No paradigma 2, nós estávamos colocando muito mais em termos de dimensão de mercado, né? E, eventualmente, os grandes insights, né? Aquela grande intimidade do mercado. Já no paradigma 3, nós já estamos falando no pente fino, realmente na competência interna da empresa, em mercado, né? Realmente se articular de uma maneira de sucesso e propositiva de agregação de valor junto com os vários segmentos de mercado, as várias empresas, o marketing mineral e o desenvolvimento de produtos e aplicações, né? O meu entendimento é que, na medida que
a indústria mineral conhece o seu mineral a fundo, né, ela sim pode, vamos dizer, desenvolver aplicações que o próprio consumidor final, as fábricas, né, que vão estar produzindo os materiais à base de minerais, elas não têm esse conhecimento. É até importante colocar um ponto, que vários desses minerais têm um alto índice de substituição, de possibilidade de substituição, em que o mineral não é, vamos dizer, na própria minerais críticos, né, nós vamos estar vendo isso, há uma tendência de estar se buscando novos minerais na medida que se aprofunda nos conhecimentos de materiais, né? Quanto mais finos em termos da escala de submicro, né? E também quanto mais se trabalhar a morfologia desses minerais de alta pureza, né, nos materiais, mais propriedades vão se conseguir, maior a capacidade justamente de substituição. E aí vem um ponto que eu acho extremamente importante, né, que eu proponho que cada vez mais trabalhe-se o conceito de engenharia reversa. Tá? As empresas podem ser empresas relativamente que trabalham com minerais em que se pensa que ela não tem nada em termos de agregação de valor, né? Mas esse talvez seja nós temos de fato de exaurir as possibilidades do nosso conhecimento, de quanto que nós podemos agregar de valor tecnológico, valor mercadológico, né? De serviços no sentido de você conseguir o maior valor para o seu produto, né? Mesmo que seja apenas uma fração da sua produção, né? Tipo 80-20, 80% são as grandes commodities, ou o mercado mais de baixo valor, e eventualmente você identifica, né? Talvez 20, 10% aí que você possa agregar muito valor. E aí que eu proponho a engenharia reversa. O que o mercado eventualmente pode estar me abrindo de possibilidades, tá? E que aí eu tenha de voltar para a minha empresa e eu chego... O que eu tenho de agregar ao meu produto, seja de morfologia, de dimensões, de serviços de assistência técnica, de garantia de desempenho, que eu possa conseguir um adicional de valor e um adicional de fidelidade do cliente industrial. Tá? É uma prática muito pouco utilizada no Brasil, na medida que nós trabalhamos, nosso conceito de comercialização de minerais no Brasil é o conceito de commodity, né? Em que muito pouco se pode fazer em termos de valorizar o mineral, mas justamente nesses minerais que caracterizam a pequena escala é onde talvez a gente consiga ganhar mais em valor, uma comercialização, e que mais nós consigamos viabilizar a competitividade e a existência daquela empresa. Tá? Eu trabalhei muitos anos nesse setor e é muito comum que empresas elas ao longo dos anos elas não fechem, mas a cada ano elas se enfraquecem. Muitas vezes o próprio produtor mineral ele troca serviços, né? Ele troca garantia de fornecimento, por exemplo, tá? Para viabilizar custos para se manter no mercado, né? Sendo que quase ninguém vai ao mercado e faz um levantamento, faz uma prospecção, onde eu posso estar, eventualmente, conseguindo preços melhores para o meu produto e como. Esse é um exercício que nós temos que começar a fazer, né? Em que nós saímos da lógica de minerador, de geólogo, engenheiro de minas, e vamos para uma lógica que é muito mais para um artesão de marketing. Tá? Nos anos que eu trabalhei com minerais industriais, por exemplo, eu senti que os geólogos e engenheiros de minas eles se sentiam muito desconfortáveis, né? Com justamente trabalhar o mercado, né? E sempre tendiam para se implantar as estratégias de comerciais sempre na linha das commodities, né? E é justamente aí que eu entendo que a gente tem de alguma maneira, sair dessas zonas de conforto, né?
e aí temos de exercitar como fazer isso, né? Temos de discutir, conversar como fazer isso, no sentido de a gente conseguir realmente viabilizar a empresa, não apenas por custo, mas também para o valor comercial. Tá? São duas pontas. Eu tenho um histórico, eu sempre fui meio, talvez, aloprado, meio ousado, né? Hoje eu não faço mais isso, porque eu estou mais velho, mas que aqui em casa, sempre quando os negócios pioravam, sempre existia uma cobrança: Renato, vamos cortar custo. Né? E das maneiras mais, né, que às vezes cortava na carne. Né? Eu, naturalmente, eu falava, não, vamos buscar novos negócios, vamos buscar novos projetos, vamos naqueles mercados mais exigentes, né, que talvez paguem para quem pague valor. E isso tanto pessoalmente quanto industrialmente. Então, nós temos de nos permitir ampliar o nosso horizonte de gestão. Bem, e aí, né, vamos dizer, eu recomendo que as pessoas justamente exercitem, né, de novo, né, essas várias esses vários parâmetros, né, no setor, né, que possam trazer justamente esse melhor manejo do negócio. Então, como característica de marketing minerais industriais, nós temos número de tipos, grau de diferenciação, importância do preço, vendas internacionais, vendas varejo, distribuição, vendas diretas, contrato, sofisticação do consumidor. Tudo isso você tem que estar, vamos dizer, você está entendendo. Eu chamo isso de insights. Né? Muitas vezes a pesquisa de mercado não é para ter números. Pesquisa de mercado é para conseguir a intimidade do seu mercado, que justamente vai te permitir responder essas perguntas e saber como, na verdade, você pode buscar melhores resultados. Com relação às habilidades, né, requeridas em Galvariado para o negócio com minerais industriais: engenharia de minas, engenharia de processos, know-how, uso final, inovação de produtos, suporte técnico, vendas e marketing, logística integrada. Logicamente, vocês já vão começar a perguntar, né? Como é que eu consigo equipes, né, que saibam isso tudo? Que aí vai inviabilizar o negócio. Eu não posso sair contratando. Né? Essa talvez seja a grande arte, talvez um dos grandes paradigmas dos negócios, dos pequenos negócios. Né? É como viabilizar isso. Né? Depois nós vamos falar até um pouco do comandante, né? Do campeão da empresa, aquele que realmente comanda, né? E esse homem fica desesperado com o mundo de fatores que ele tem de olhar, e muitas vezes ele não tem a capacitação ou mesmo experiência para isso. Né? Com relação à característica do negócio, tem a ciclicidade, né? Muitas vezes esse negócio, por exemplo, no caso dos fertilizantes, né? Ele acontece em períodos de pico, né, de consumo, tamanho da empresa, número de consumidores, produção, suporte técnico, intensidade de capital, pesquisa, desenvolvimento e inovação, e intensidade em marketing. Né? E outra coisa, ele tem de estar muito... tem de passar a fazer parte do dia dele o seu mercado. Né? Então, tire talvez aí, durante ao longo dos anos, né, alguns momentos para você visitar o mercado, para você visitar as gôndolas de supermercado, de casas de material de construção, para justamente saber quem que pode estar entrando no mercado, que pode ser meu futuro concorrente, né? Ou então o que eventualmente aquilo ali pode ser uma oportunidade, e um setor que é incrível, como se lança materiais novos na área de construção civil. A gente compara hoje os nossos banheiros com os banheiros de talvez algumas décadas atrás. Hoje os banheiros são mais monolíticos, né? Comparados ao passado. A aplicabilidade é muito mais fácil, né? Então, assim, como nós estamos nesses vários mercados, então nós temos de ter, de alguma maneira, nos sentimos confortáveis com isso. Tá? A indústria de tintas, que cada vez mais o fornecimento de mineral está em plantas satélites ao lado da indústria de tintas, assim como na indústria de papel, por carbonato de cálcio precipitado, e aí existe todo um efeito
da qualidade do mineral em termos de cor da tinta, né? da manutenção da cor, da influência na cor, na reologia da tinta, né? na resistência da tinta na aplicação. Isso tudo, gente, vem dos minerais, né? Indústria de plástico, né? Os painéis de automóvel, uma série de outros materiais na indústria automobilística são modificados com minerais, né? E, finalmente, a indústria de cosméticos, né? Que é um dos setores, né, que tem mais tem minerais aí já são os funcionais, né? E numa das minhas batidas de mercado, né, existem marcas, por exemplo, mineral, né? E isso certamente veio da lógica que se usa muita mica, se usa muito talco, se usa muito carbonato e uma série de materiais de minerais superprocessados, né? Agora, gente, isso foi apenas mais uma amostra, mas nós temos uma enormidade de segmentos de mercado industriais, né? E de materiais que são produzidos, né? E que nós, produtores de materiais, de alguma maneira, podemos influenciar, né? E muitas vezes a gente não tem consciência, ou não somos informados, ou não nos permitimos ir mais atrás, né? Para saber que ali, de repente, tem uma oportunidade justamente para viabilizar mais as nossas empresas. Bem, o paradigma 4 se refere a um gestor que desafia as mudanças extremas e seja habilitado para novos paradigmas, né? Então, assim, cada vez mais a gente entende que a competitividade das empresas está sob pressão e ameaças constantes, contínuas. Essa é uma realidade dos negócios hoje, principalmente nos negócios de pequena escala, que eles são refém do mercado. Enquanto nas áreas de fornecedores, de grandes fornecedores, aí já há uma relação mais vamos dizer, 50-50, né? Nas oportunidades, ameaças e riscos que surgem e passam de forma flash, né? A velocidade de comunicação dos tempos atuais, que é enorme, e muitas vezes nós podemos não estar sabendo o que está acontecendo, está passando, nós não estamos tendo condição de estar integrando esse número de informações e como aquilo ali vai afetar meu negócio, né? A manipulação crescente das notícias, se a gente faz isso hoje as chamadas fake news na área política, certamente nós estamos fazendo isso no mercado, né? Com aquelas informações subliminares, né? Na questão de comportamento e assim por diante, tá? A transição energética que está vindo aí, as mudanças climáticas, né? Os novos materiais que estão inseridos nesses dois grandes desafios, a mudança acelerada de paradigmas empresariais e profissionais. Então, nós profissionais, nós temos hoje, cada vez mais, se fala no profissional do futuro, né? A Escola de Engenharia hoje tem um programa piloto para formar engenheiros do futuro, né? Que vem já de um fundamento, de uma perspectiva mundial, né? Existe uma grande parceria entre a Academia Americana de Engenharia, a Academia Inglesa de Engenharia e a Academia Chinesa de Engenharia. E eles estão trabalhando articulados, em parceria, no sentido de estar construindo quem é esse engenheiro do futuro. E como é que nós ficamos? Isso justamente responde àquela colocação que eu fazia, como que, por exemplo, dentro de uma pequena empresa, eu posso ser um faz-tudo, né? Lógico que eu estou exagerando com faz-tudo, né? Mas voltando naquele momento que eu trabalhava no início da minha carreira, né? Nos primeiros 20 anos, eu me sentia na obrigação de ser um faz-tudo, tá? Então, na verdade, uma das razões de sucesso é que eu integrei toda a linha de decisões da empresa, desde a exploração até o mercado e o pós-vendas. Isso justamente permitia com que a gente sentisse muito rapidamente o que está mudando no mercado, tá? E eu, inclusive, eu sempre tinha meus clientes que, mesmo eu tendo a equipe de vendas, eu adotava clientes que eu queria experimentar, eu queria saber, sentir o cheiro do mercado, né? Que talvez existisse uma dificuldade do pessoal de vendas passar a intuição. Como é que você passa a intuição de um para outro, né? Isso é muito difícil, né?
nós temos sempre informações intuitivas que existe uma dificuldade enorme de registrar. Tá? Então, nós temos de articular isso com os homens, com as pessoas, as mulheres, né, de decisão. Né? Justamente que isso seja acelerado. Né? Nós estamos vendo agora o caso das fake news. Né? Não adianta você demorar 3 dias para dar uma resposta, para intervir. É a mesma coisa de mercado. O mercado não espera. Né? Você pode, vamos dizer, mineiro sempre gostou de esperar, né? Igual aquela decisão de compra, achei uma roupa bonita, vou deixar para amanhã, depois da manhã, quando você volta lá, a roupa já vendeu. Né? Isso vai acontecer cada vez mais. Né? E cada vez mais nós vamos estar posicionando. E a velocidade dos avanços científicos, das mudanças tecnológicas é enorme. Né? Se você comparar as décadas dos anos 50 e comparar hoje, né? A velocidade da conversão dos conhecimentos científicos em ganhos econômicos é absurda. Né? E nós não conseguimos acompanhar isso. Né? Eu estou aqui com óculos, né? É como que um simples óculos, como é que isso todo dia muda? Computação, né? A questão da linguagem, né? A questão da indústria 4.0, as mudanças são rápidas demais. Né? Então, pensando então que paradigma 4 seria o seguinte: o gestor representando a equipe, né? O cérebro da empresa, né? A inteligência da empresa, ele tem de ter a capacidade de desafiar, acompanhar essas mudanças que eu chamo de extremas, né? E também seja habilitado para responder com os novos paradigmas exatamente para essas mudanças. Né? E dentro dessas lógicas, isso é uma brincadeira do gráfico de palavras que a gente levanta aí pela internet, o que é mais conversado, né? É justamente esse tipo de ferramenta que vai nos mostrar, e hoje tem profissionais que fazem isso, né? Para os mercados que eu estou trabalhando, para os segmentos de mercado, para o segmento de mercado que eu vislumbro para o futuro, o que se espera de capacidade na minha equipe? Tá? Nós vamos poder continuar sendo profissionais naquela empresa. Aquela empresa vai poder continuar sendo aquela empresa que o cliente pede um novo produto e você demora, daqui um ano eu te mando. Isso não é resposta. Né? Eu, na verdade, inclusive, saí no passado da empresa que eu trabalhava, justamente porque eu entendi que o mercado estava mudando. Né? A situação de todo o mercado estava mudando. E o mercado estava pedindo um novo tipo de perfil, que respondesse muito mais rápido à evolução do mercado. Né? Tal como hoje acontece na Europa, né? Estados Unidos e China. Tá? Então, você tem também o gráfico de palavras de evolução tecnológica no século XXI, que a gente tem que estar acompanhando. Tá? E é interessante, isso até comentei isso numa palestra que eu dei recente no Grêmio Minometalúrgico, na Escola de Engenharia, é que eu fico vendo, por exemplo, eu que sempre fui ousado, né, e fui procurando como trabalhar os entraves que eu fui tendo para desenvolver soluções tecnológicas, produtos, negócios novos, né? Então, foi abrindo outras portas, né? Então, eu tive uma formação, uma experiência muito ampla, tá? Que talvez me encaminhassem a ser, talvez, aquele engenheiro do futuro, lá atrás. Né? Então, olhando hoje, eu demorei talvez 40, 45 anos para virar esse engenheiro do futuro, esse gestor do futuro. Né? Como usando o termo que é muito usado na Austrália hoje, o campeão do futuro, né? Aquele que entrega. Né? O que está se pedindo hoje é que os profissionais que estão sendo formados nas universidades, eles têm alguns poucos anos para já se tornarem aquele engenheiro do futuro. Tá? Então, isso talvez para mim seja grande mudança. Né? Quando eu me formei, as empresas investiam em você e esperavam a sua velocidade de aprendizado e a própria velocidade de mudança dela para te formar. Então, havia um tempo. Né? Você formava, você ia construindo seu perfil aos longos. Né? Hoje, não.
hoje o engenheiro formado já nasce em falta. Ele já está em falta com as empresas que estão contratando ele. E talvez isso que se demorasse décadas para formar esse engenheiro no passado, multiferramentas, né? Hoje você está demorando poucos anos, né? Isso, de uma maneira muito fala de consultora, às vezes é um pouco exagerada, mas essa é a grande realidade. Não há tempo mais, né? Apenas para colocar, nesse período, né, que eu trabalhei, acabei criando algumas marcas, né, e algumas experiências muito importantes que justamente ajudaram a formar essa plataforma, esse depósito, né, rico de experiências e conceitos, fundamentos. Um é a marca Mercado Mineral, que é uma marca especialista em mercado, marketing, desenvolvimento de produtos e mercados de minerais, né? O Território Mineral, que é uma marca mais recente, né? Eu tenho, inclusive, um blog, que justamente vai trabalhar essa articulação do território e da sociedade com a empresa mineral, mas liderada, olhando do outro lado do território, né? O nosso paradigma é olhar de dentro da empresa de mineração, né? De longe, né? Você olha a sociedade, você olha as comunidades, você olha o território, você olha os ativos do território, como recursos hídricos e assim por diante, lá da mineração, bem distante, né? A ideia não, agora você vai olhar de dentro. E aí quem vai estar distante é a empresa mineral, e aí você pergunta, aquele que está lá vai perguntar, eles estão se mexendo? Parece que eles estão parados, né? Sempre a gente olha a mesma coisa, que era o que você observava estando na empresa mineral, né? Então, os olhares mudam, né? E cada vez mais mudam. Essa é definitivamente a realidade, faz parte do complexo mineral hoje, a empresa, isso, toda a sua logística, território e a sociedade no entorno. Passa-se, logicamente, vocês estão entendendo que é bastante mais complexo e desconfortável, né? Também uma grande experiência que eu desenvolvi aí com um programa muito importante, foi tocado pelo governo de Minas, que é o Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico, desde 2007 até 2013, que eu fui presidente do comitê gestor. Hoje nós estamos trazendo aí, eu sou agente da ONU para a implementação dos ODS desde 2018. Nós estamos fazendo um trabalho muito pesado no sentido de desenvolver estratégias táticas, sempre em parceria, né, que realmente possibilitem isso. Nós estamos trabalhando hoje em articulação a organização SDSN, então hoje nós temos o SDSN Quadrilátero, né, nós fomos outorgados através do Instituto Quadrilátero, e somos parceiros, né, do SDSN Amazônia e com o escritório de Nova York das Nações Unidas. O Geoparque, de novo, que foi outro projeto, né, outro programa que, de fato, ele nos permitiu levantar muitas informações, desenvolver muitos fundamentos, e isso, eu acho, chegou o momento da gente, talvez, não tanto se preocupar em implementar o Geoparque, muito mais qual foi o conhecimento que nós conseguimos desenvolver. Quais foram os insights dessa relação território-sociedade e produção mineral que nós desenvolvemos, né? Eu acho que é chegado o momento. Eu lembro que o Elcio Guerra, que era um CEO da AngloGold, a gente sempre encontrava no aeroporto, né? E ele sempre comentava, Renato, um dia, né, o que você está trabalhando vai possivelmente ser útil, bastante útil, para a indústria mineral. Então, de novo, o que nós estamos vendo é que a indústria está pedindo um novo conjunto de fundamentos, um novo conjunto de conhecimentos, e, logicamente, vão ter profissionais agregados a isso, né? E a gente já nota isso. O paradigma 5 é a antecipação aos riscos setoriais e conjunturais. As pequenas empresas, né? E, de novo, nós estamos sempre exigindo delas, né? Elas têm de logicamente, ter a capacidade de se antecipar aos riscos setoriais e conjunturais, né? Uma revista, uma publicação que eu sempre busco há vários anos, né? É a publicação Riscos e Oportunidades de Negócio em Mineração e Metais no Brasil, tá? Que é publicado pela EY, né? Que é a Ernst Young,
e aí eu, mais recentemente em parceria com o IBRAM, que traz os principais entendimentos. E é interessante que essa publicação ela já vem trabalhando talvez daí há 20 anos ou mais, né? Com isso. Então já pode-se ver o que tem mudado, né? Se a gente olhar o que era 10 anos atrás, nós vamos ficar surpresos da mudança do perfil dos riscos, né? Que é muito, realmente, bastante importante. Então, se nós fizermos, a UI levanta, né, esse relatório vem de levantamentos junto com a indústria mineral globalmente, né? Então, dentro do que pensam os líderes das empresas do setor no mundo, as 3 maiores prioridades de riscos e oportunidades, eles estão conjugados, né? Um é a agenda ESG, que ganhou força e ocupa as 2 primeiras posições, né? 2, a licença para operar contínua como uma das principais preocupações. E 3, é a inovação digital, atração e qualificação da força de trabalho e produtividade. São drivers para a mina do futuro. Tá? Assim como você tem o profissional do futuro, você tem a mina do futuro, que justamente vai ser um somatório de competências, né? Ainda mais hoje com a tecnologias 4.0, que você vai agregar e vai ter que ter gente que vai comandar esse processo, né? É interessante, né, que quando a gente fala de licença social para operar, em 2010, né, nós procuramos uma parceria e efetivamos essa parceria aqui junto ao UFMG e também ao programa do governo, na Austrália, com o CSIRO. O CSIRO, naquele momento, era a grande quem estava mais avançado, em função justamente das empresas de mineração australianas estarem aceitando participar do investimento nisso, era quem estava realmente na linha de frente dos conceitos e práticas do licença social para operar. Infelizmente, naquela época, a mineração ela não era o momento dela, né? Não houve interesse em participar, então nós perdemos o bonde, né? Hoje, isso está voltando com toda a força, né? E nós perdemos a oportunidade de talvez estarmos mais à frente, né? Em termos de novo, dos insights, né? Das peculiaridades, da aplicabilidade dos conceitos ao Brasil. Então mudou, né? De novo aquela coisa do mineiro, né? E mineiro se aplica. Mineiro é por quê? Porque mineiro é da mineração. E, de novo, né? Nosso hábito de mineiro de vou deixar para amanhã, né? E até as namoradas, gente. Eu tô namorando devagar, né? E aí um dia a namorada fala, a fila anda, né? Então, a fila anda na área tecnológica, a fila anda na área de licenciamento, a fila ela anda com relação aos riscos que a indústria de mineração tá vivendo, né? E assim por diante, né? Com relação aos executivos brasileiros, né? Talvez um pouquinho mais afinado aquelas colocações. A prioridade 1 seria: o setor precisa aprimorar a comunicação e o diálogo com stakeholders, como instrumento de alinhamento de expectativas e comunicação de progresso. Tá? 2, o impacto nas comunidades locais, biodiversidade e descarbonização são as principais preocupações em ESG. Aí você vê, já se conforma, né? Já se consolida essas demandas dentro das avaliações de ESG e dos próprios projetos de ESG. E 3, o impacto de royalties, impostos, precificação de carbono e políticas de atração de investimentos são as principais questões que os governos podem pautar em 2022 e de agora em diante. E aí, eventualmente, nós podemos ter uma política industrial específica, né, que contemple a mineração. Bem, o paradigma 6, de certo modo, eles estão todos convergentes, né? Equipes enxutas, integradas e multidisciplinares, né? E assim como nós pensamos na ideia do engenheiro de futuro, do profissional de futuro, do gestor de futuro, nós podemos falar em equipe de futuro, né? E que, de novo, como tornar essas equipes competitivas para aquele perfil de empresa, né? E aí você necessariamente vai ter que desenvolver condições para isso. O paradigma 7 é tecnologia, né? E aí sempre vem a colocação: pequena empresa não tem como inovar em tecnologia, a não ser comprando tudo já pronto. Mas isso não é possível.
porque muitas vezes nossos minérios são diferentes, nossos mercados são diferentes, muitas vezes são inclusive sigilosos, né? Nossa dinâmica de gestão daquela empresa é uma coisa diferente. Então, como buscar tecnologia, como viabilizar a tecnologia para as pequenas empresas, né? E aí, para mim, é muito claro isso. Primeiro, não tem como a pequena mineração pagar 100% da conta da inovação, principalmente com relação a aspectos tecnológicos, aspectos de capacitação de pessoal, aspectos de projetos piloto e assim por diante, né? Então, para mim, cooperação é o ovo de Colombo, né? É a bala de prata, né? Como diz hoje muito, né? Para esse problema. E aí, de novo, né? Eu gosto muito de voltar à Austrália, né? Eu vivenciei demais, eu devo ter passado talvez 10 anos ou mais de intimidade com aquele país. E nós temos, por exemplo, aí a filosofia dos CRCs, Cooperative Research Centers, né? Que eles, de alguma maneira, representam talvez essa grande, essa cultura do povo australiano, tá? E que para cada segmento problema, para cada segmento que a Austrália buscasse se projetar mundialmente, se criavam CRCs, né? Que justamente reunia universidades e empresas, né? E um comando, uma gestão de inovação. Né? E tem o caso de vários de vocês são profissionais aqui que tiveram proximidade com a Mayra, né? A Mayra International, que é uma empresa que trabalha principalmente com inovação, estudos de inovação pré-competitivos, justamente em que várias empresas participam de consórcios junto com as universidades e junto com a gestão Amayra, né? E junto com fabricantes de equipamentos, no sentido de buscar possibilidades de mudar o setor de uma forma que se deseje que seja mais radical e mais acelerada, né? Logicamente, você pode sair da engenharia pré-competitiva e ir, por exemplo, também para a inovação competitiva. É um caso que nós temos hoje aqui que está, de fato, sendo uma grande semente, um grande hub nessa linha de cooperação é o Mining Hub, que está ali na Rua Sergipe. Vocês veem aí, eu acho que é importante que vocês conversem lá com o Paulo e visitem e acompanhem, né, os resultados fantásticos que o Mining Hub tem obtido, né? E que vem dessa colocação. Eu acho que talvez a gente tenha de ter uma maior integração com as universidades, né? Na verdade, eu acho que hoje as universidades estão muito distantes, tá? E na medida que o Estado está ausente do investimento em ciência e tecnologia, né, para vários casos industriais, a mineração vai perder essa pauta, tá? Então, daqui 5 anos, a mineração vai falar assim: vamos procurar a universidade para nos ajudar. Morreu, a Inês é morta, porque já passou. Os profissionais aposentaram, a indústria não teve interesse, né? Então, nós vamos ter que buscar onde? Lá fora? A que preço? Né? Quanto tempo que se precisa para fazer esses processos de cooperação? Isso demanda 5, 10 anos. Isso tem que ser contínuo, né? Então, essa é uma realidade nossa que e cooperação não existe sem cooperação, né? Cooperação deve ser uma diretriz do nosso sistema produtivo no Brasil. Aí temos isso aí um evento uma reunião da UFMG, né? Em que é uma grande reunião em que a UFMG promoveu uma reunião com vários reitores, profissionais, especialistas do Brasil inteiro, junto com especialistas da Academia Americana de Engenharia, justamente no sentido de começar a trabalhar uma agenda para o engenheiro de futuro. E, logicamente, isso aí é o que está aberto. Vocês veem a quantidade de cabeças, né, que a indústria de mineração pode contar aí através das décadas. Lembrando sempre, né, se passar muito tempo, se perde. Outro projeto que também está nessa linha de cooperação, né, foi o projeto Nova Mineração, que foi financiado pela FAPEMIG apenas durante 2 anos, né,
que a gente chamava de implementação de plataformas colaborativas de PDI, né, em que se trabalhou a questão da uma plataforma R3 Mineral, outra mineração 4.0, territórios de mineração e novas economias na linha muito de reconversão. Né. É impressionante como que esse projeto, relativamente com pouco investimento, mas com muita articulação, ele foi capaz de induzir alguns movimentos setoriais importantes. Né? Acho que nós podemos estar repetindo mais. De novo, acho que talvez esteja na hora de a gente repetir alguns desses projetos para o futuro. Outro processo de colaborativo é a reconversão produtiva de territórios minerados, que ela nasce já como uma proposta colaborativa. Não tem como fazer isso. Não tem como, para o fechamento de mina, a mineração não tem como, não. Ela não tem como pagar a conta. Como, depois do fechamento, mina fechada, ou no processo de fechamento, que isso deveria estar sendo já projetado desde o início do projeto, como você viabiliza a reconversão daquele território minerado para novas práticas econômicas. Tá? Eu tenho uma experiência muito grande com a região de Nord-Pas-de-Calais, na França, né, que eu vivi intensamente por um projeto que eu liderei no governo, né, que a gente chamava até de Fórum de Atores brasileiros e franceses, né, em que se desenvolveu uma série de práticas, se fez o benchmark de uma série de práticas, se fez uma adaptação de uma série de práticas aplicando ao Brasil, e isso está aí. Né? Logicamente, esse projeto aí está sendo hoje liderado pelo SEBRAE, junto com a IBRAM, junto com a MIG, junto com o governo de Minas e junto também, eventualmente, das empresas, né, em casos específicos. Né? Então, as soluções estão aí, né? Sempre com colaboração. Outro projeto que, na verdade, eu fui um pouco um patrocinador, né, um indutor na época do Polo de Excelência, foi o consórcio mino-metalúrgico, né, que era tocado pela ALBA da CSN, vários profissionais das principais indústrias mino-metalúrgicas, que justamente trabalhou a colaboração no sentido de realmente buscar soluções de recursos humanos para o setor mineral em termos da visão de grandes mudanças e grandes desafios para o futuro. De novo, isso está tudo aí. Tá? O paradigma 8 seria atratividades para novos recursos para inovação, modernização e expansão. Tá? De novo, nós deixamos muito claro, os resultados da empresa, da pequena empresa, muitas vezes não são viáveis naquele momento para viabilizar o custeio, o investimento em inovação, modernização e expansão. Então, de novo, a parceria, a colaboração é uma solução, mas a principal colaboração, né, é a injeção de recursos externos. Né? E para ter injeção de recursos externos, seja em termos de novos investidores naquela operação, ou mesmo de investimentos bancários, né, ou investimentos internacionais, você tem de ter, a empresa tem de se tornar atrativa, né, para as soluções financeiras que estão se propondo. E aí nós vamos para o ESG. Né? De novo, hoje é fatal. Né? Vou buscar recursos como vocês estão em termos das práticas ESG, como vocês estão projetando as rotas de soluções, né? Como vocês estão articulados com os valores de sustentabilidade locais, no sentido de novo, reduzir o custo e acelerar o processo da fusão ESG mais ODS. Então, isso não tem retorno. Né? As empresas vão ser estudadas quando elas precisarem de recursos, no sentido de avaliar a situação, essa situação, que não é apenas mais simplesmente a situação de resultados de produção, resultados financeiros da empresa. Aí, de novo, é uma imagem que eu sempre uso, né? É a articulação do ESG com os ODS, em que os ODS estão articulados com o desenvolvimento do território, o ESG com a competitividade industrial. Então, a busca é trabalhar essa articulação. Então, mais que nunca, os gestores das empresas de mineração
vão estar justamente trabalhando, né, essa articulação. Paradigma 9 é uma especial atenção para o comandante da empresa, né? Que muitas vezes na pequena mineração pode ser o dono, o sócio-diretor, então várias, inúmeras, que é o dono que manda. Pode ser o sócio-diretor da empresa, né? Por alguma razão ele tem participação na empresa, né? Um comandante, né? Vamos dizer, que de alguma maneira ele se consolidou como tal, né? E a minha tese é o seguinte: a minha tese é que o elo central de gestão ele deve estar ancorado nesse profissional. Tá? Não adianta vocês virem com fórmulas mirabolantes, mágicas, né, para tornar aquela empresa um modelo. Se você não se concentrar como core no profissional do comando, né, e articular todo o restante da governança da gestão em cima do funcionamento desse elo de comando, não vai adiantar. E isso a gente tem visto sistematicamente erros nesse processo. Então, a ideia é integrar os demais elos ao central, articulados com o comando central. Aí, de novo, vem a lógica, né, da formação do profissional do futuro, né, que é um trabalho rico, que eu recomendo vocês conversarem com a Escola de Engenharia da UFMG, o que está sendo feito, e que, de alguma maneira, como cada um de vocês pode eventualmente contribuir, ou mesmo compartilhar, né? Bem, paradigma 10, né, que eu coloco como último, né? Nós falamos em cooperação com o sistema financeiro, produtivo, né, centros de pesquisa. Mas e como é que fica o território e a sociedade? Né? É interessante que o outro conceito que se tem é que a mineração, ela fala que ela sempre é cobrado dela financiar o território, financiar a sociedade, né? Financiar o desenvolvimento do território final, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não faz. Né? Então, na verdade, nós temos de buscar formas de cooperação com o território e a sociedade. Né? E logicamente, essas fórmulas existem e elas são praticadas. Né? De novo, voltando para aquela empresa que eu coloquei, né, que é uma pequena empresa de mineração, e a gente vendo como é que ela está articulada com o território, né? Esse território especificamente, ele pode, juntamente com você, e justamente com a própria inteligência e força, né, e poder de barganha dessa sociedade, buscar soluções para a sua empresa. Né? Eu lembro que, e aí, né, o caso da multidão que está no entorno da empresa, que pode ser adequadamente trabalhada com a parceria autêntica, né, e transparente, né? E aí me lembra muitos programas que eu trabalhei no passado, por exemplo, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, o próprio CGE, por exemplo, a criação de um bloco de programas para minerais físicos funcionais, novas aplicações, novos produtos e informações, né? Ou mesmo a plataforma de minerais cerâmicos, né? Que também tem uma série de recomendações, de diretrizes para implementar esses dois programas, e que nada aconteceu. Na verdade, nada aconteceu. É impressionante a quantidade de trabalhos que eu fiz para órgão de governo e eles foram para a gaveta. Né? E eu acho que talvez exista um programa. Quem que apoiou esses programas? Né? Não, uma coisa, um livro fantástico que o CETEM fez, que é Tendências Tecnológicas 2015. Né? Já passou porque nós estamos em 2022. Mas muita coisa que está colocada lá é super atual e nada pode ser avançado, ou muito pouca coisa pode ser avançada. Né? Algumas coisas, por exemplo, que eu acho fantásticas no CETEM é o trabalho que eles fazem com a unidade que eles têm, um campus piloto que o CETEM tem lá em Cachoeiro do Itapemirim. E, de alguma maneira, aquilo foi contemplado lá no passado, naquele programa Tendências 2015. Né? Então, é justamente
Nós temos que começar a buscar formas de nos articularmos por pequenas empresas, junto com nossos parceiros naturais, seja no território, na sociedade, no governo, nas universidades e com o setor. Tá? No sentido de buscar soluções para que esses vários programas, para que haja uma resposta às demandas estratégicas das pequenas empresas para elas transitarem, né? Sob pena de haver uma grande perda de produção, de empresas sumirem, né? Você vê um problema que existe, que é uma demanda importante nas pequenas empresas, é a questão das reservas geológicas, né? É um investimento elevado, né, que muitas empresas não conseguem ou não têm tecnologia para trabalhar adequadamente essas informações. E, finalmente, acho que essa é a última, deixa eu ver se acho que tem mais alguma coisa. Essa é a última. O trabalho dentro ainda dessa lógica de colaboração, território e sociedade, aquele trabalho de mais de 10 anos que nós desenvolvemos junto com a região de Lille, lá em Nord-Pas-de-Calais, ele trouxe isso, né? É como realmente ativar, mobilizar a sociedade, o território, para realmente encaminhar soluções para as demandas locais, né? Nós aprendemos muito bem e nós temos que trazer isso para o Brasil. Isso não foi restrito à Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? A SEMAD se envolveu muito profundamente nesse processo de discussão. Então, eu entendo que Minas Gerais, hoje, ela tem uma situação muito particular, muito favorável no sentido de, com relação às pequenas empresas, se implementar soluções viáveis, que já no curto prazo já começariam a dar resultados, né? E para fechar, tanto foi importante esse processo de cooperação que foi escrito um livro, que na verdade é chamado Atlas da Cooperação Minas Nord-Pas-de-Calais, onde se coloca a pauta desses projetos cooperativos e quais foram os principais profissionais e grupos de universidades que participam desse processo. Essa frente profissional está aí, assim como inúmeras outras, né? O trabalho que foi feito com a Austrália, né? Também uma parceria que existia entre Minas e o estado de Queensland. Então, foram os dois grandes projetos, né? Minas Gerais com o Nord-Pas-de-Calais para a linha de reconversão, tá? E Minas Gerais com o estado de Queensland para a mineração contemporânea, né? Para justamente, vamos dizer, trabalhar a parceria e a colaboração naqueles parâmetros mais contemporâneos de competitividade. Bem, gente, o meu contato está aí, tá? Logicamente, como eu falei desde o começo, a proposta não é exaurir. A proposta é levantar temas, né? E cada um deles, cada um dos paradigmas, cada uma das prospecções, elas podem ser muito aprofundadas. E, eventualmente, grupos ou empresas ou regiões que têm interesse, elas podem ser trabalhadas, né? E, de novo, né, gente, eu repito sempre isso. Não sejamos mineiros, né? Vamos dizer, eu vou colocar um pouco de adrenalina nesse processo, porque nós não podemos ficar esperando, né? Principalmente quando você fala de pequenas empresas, porque elas simplesmente podem sumir do cenário produtivo, né? Diferente das grandes empresas de mineração, né? Que existe uma série de condicionantes que garante a sobrevivência delas, tamanha dependência com relação a elas. Já no caso das pequenas empresas, elas facilmente podem ser substituídas. A substituição, talvez para fechamento, a substituição no universo das pequenas empresas de mineração, e logicamente entendendo que esse pequena empresa ele é muito amplo, né? Nós podemos ver desde talvez das micro, né? Ou super pequenas até as médias empresas, elas realmente são muito vulneráveis à substituição, né? E aí existe a necessidade de um conjunto de articulações, né? E finalmente de equipes, né?
que têm de estar preparadas, energizadas, né, para realmente acelerar esse processo de modernização e retomada de competitividade. Bem, muito obrigado, gente. Caso tenha alguma pergunta... Renato, hoje eu resolvi aparecer aqui. Bom, tem algumas perguntas aqui, eu vou colocar na tela, tá joia? Eu vou ler também. A primeira é da Alcilene. Ela falou o seguinte: gostaria de saber se as ações de extensionismo, como projetos e programas, têm favorecido pequenos produtores minerais na prática, capacitando-os de forma sustentável. Alcilene, ótima pergunta. Na verdade, nos anos, vamos dizer, quando estava numa fase muito forte de atuação pelo governo, né, dos APLs, arranjos produtivos locais, eu entendo que foi a fase, talvez, que esse conceito do extensionismo foi mais praticado, né? A própria uma colega nossa, né, Maria José Salum, que todos nós conhecemos, que veio da UFMG, ela fez um trabalho belíssimo na região das Pedras Preciosas, né, Araçuaí e região, né, no sentido de o projeto que ela tocou foi um projeto de extensionismo mineral naquela região. E ela desenvolveu uma metodologia, a metodologia está pronta, né? Mais recente, mas aí nós vimos um período de nada acontecendo, realmente tudo parou, né? A própria FIENG era muito ativa nesse processo e tudo parou, né? Talvez o que eu deva, até uma coisa que eu sempre falo, né, talvez uma das grandes características também desses projetos de fomento é a descontinuidade. Ele acaba e pronto, morreu. As equipes vão embora e você perde toda a inteligência, toda a memória, né? Agora eu estou acompanhando lá com a CPRM, né, com a construção de um trabalho de extensionismo mineral, que é uma prioridade, é uma agenda do Serviço Geológico, né, no sentido de contemplar esses pequenos negócios. E eles vão começar com o Nordeste, né, na região dos pegmatitos, lá do Nordeste, depois eles vão se articular com o pegmatito mineiro, e uma vez desenvolvendo a metodologia, isso aí vai ser expandido, certamente. A CPRM sempre trabalhou com universidades, certamente isso vai ser compartilhado, e as universidades, centros de pesquisa e até escolas técnicas, né, vão ser certamente os agentes para esse processo, que vai demandar um grande contingente de profissionais. Mas é muita gente, no sentido de rapidamente trazer uma modernização dessas unidades produtivas. Obrigado, Alcilene. Bom, Renato, a próxima aqui foi a Vânia Lúcia. Ela perguntou o seguinte: como fomentar que a mineração dos minerais estratégicos seja acompanhada das fases posteriores de maior valor agregado? Bem, a Vânia sempre presente, né, Vânia? Muito obrigado. Acho que nós fazemos uma dupla, eu vou nos eventos dela, ela vai no meu, né? Então a gente está sempre conversando, já fizemos muita coisa, né, juntos, inclusive o próprio Polo de Excelência, a Vânia compartilhou alguns projetos específicos, né, e algumas das nossas inquietações acho que são comuns. Isso é a grande colocação nossa. Hoje, todos os minerais, né, estratégicos, lítio, terras raras, grafite, a proposta é mandar tudo na forma de concentrado ou um semi-elaborado no máximo, né, em que o valor agregado vai estar acontecendo lá fora, né. Eu cheguei a fazer um trabalho para a FEBEMIG. O professor Evaldo me pediu que eu fizesse uma análise, e para mim ficou muito claro que teria de ter um investimento envolvendo os vários atores, né? O Centro de Pesquisa, a FINEP, CNPq, as universidades, as indústrias consumidoras, como a indústria automobilística, a indústria elétrico-mecânica lá de Santa Catarina, e trabalhando a cadeia produtiva tanto em termos de desenvolvimento científico, tecnológicos e aplicativos, né? Isso está acontecendo, né? Existe hoje um grupo de trabalho, né, tanto para os minerais de terras raras, né, os materiais a partir de minerais de terras raras, em que existe um grupo trabalhando isso, o CDTN é um dos grandes lideranças junto com esse grupo,
junto com o pessoal de São Paulo, FINEP e assim por diante. E existe também trabalho para as baterias. Então, isso está sendo implementado. E não tem, talvez não pudesse ser implementado de forma mais rápida, mas isso não morreu nesses últimos 4 anos, né? Então, me parece que esse processo agora anda. Só que nós estamos falando que, enquanto nós estamos com velocidade 2, lá fora talvez esteja com velocidade 20, né? E essa área não quer dizer que você chegou na... Nunca tem limite, né? Você, na verdade, está trabalhando no sentido de sempre ter minerais mais sofisticados, como diz aí, de valor agregado. Então, se nós produzimos algo no Brasil hoje, certamente vai ser exigido para nós que ano que vem vai ter um novo, daqui por diante. Então, temos, de fato, de montar um sistema robusto, muito robusto, né? E com atores que sejam líderes, que tenham uma cultura de entregas, né? Para que esse processo se implante. E ele é complexo, né? Porque você está envolvendo várias disciplinas e tem que ser investido de uma forma de padrão de classe mundial, trabalhando com profissionais no Brasil que estejam articulados com as competências mundiais. É possível, mas tente colocar recursos importantes, né? Talvez o que eu proponho que seja, inclusive, talvez a maneira mais viável seja, talvez, começar com parcerias, por exemplo, com a unidade europeia, né? Comunidade Europeia, porque eles estão precisando disso, né? Talvez para dar velocidade a esse processo. Não sei se eu te respondi, Ivana, mas a gente até pode conversar melhor depois, quem sabe fazer uma discussão, né, só sobre isso. Próximo aqui é o Sérgio Lins. Ele diz o seguinte, que a análise da pequena mineração tem de ser realizada considerando o produto extraído, que o produto extraído são diferentes. Os impactos ambientais e sociais são diferentes e o mercado também é diferente. O que você acha disso? Sérgio, você disse tudo, né? Essa para cada empresa você vai ter uma série de situações que são totalmente diferentes. É daí que eu falo, né? Você não consegue um profissional pronto, vou lá, eu quero um profissional para grafite, eu quero um profissional para quartzito ornamental. Não existe isso, né? Daí que eu falo, né? Vamos dizer, essas empresas, muitas vezes, elas ficaram décadas geridas pelo mesmo gestor, né? Como é que você faz para mudar isso, né? Isso demanda uma inteligência, uma metodologia que seja validada, né, para essa mudança. Eu participei de conselhos de administração de algumas dessas empresas, né, empresas mais avançadas que implantaram, mesmo sendo pequenas, implantaram seus sistemas de administração, de governança, e o foco foi esse, né? O foco é, de fato, as empresas mais bem-sucedidas são aquelas que têm profissionais, e principalmente comandados, principalmente por um, né? Ou por uma dupla, né? Que vejam essa diferença, né? E que consigam, talvez, trazer, talvez consigam fazer o benchmark da metodologia, talvez fazer um benchmark, eventualmente, de algumas situações similares, mas que tenham uma proposta, um desenvolvimento especificamente no seu caso, né? Eu gosto muito da lógica piloto, né? Eu sou um viciado em piloto. Só faltava eu lá, quando comecei a namorar minha mulher, falar, né? Vamos fazer um namoro piloto primeiro. Mas, de fato, eu acho que essas mudanças que você pergunta aí, tipicamente, muitas delas são um processo mesmo de desenvolvimento piloto, né? Que há uma fase de acertos e erros que são naturais, né? Tá? Certo. Segundo aqui, próximo aqui também é do Sérgio, que ele diz o seguinte, que os minerais fazem parte de vários complexos econômicos, mas a pequena mineração tem problemas em atender às normas ambientais. Elas não incorporam na sua governança a sustentabilidade. O que você acha? Sérgio, estive em Goiânia alguns meses atrás,
E eu ouvi uma bela palestra da... qual o nome dela? Valéria, não sei se é isso, mas a secretária de Meio Ambiente do Estado de Goiás. E é uma visão muito atual. Eu recomendo você ouvir, que ela justamente trabalha isso, né? E a gente pode até, se você quiser, você pode me mandar um e-mail pedindo, eu te mando o link, né? E depois até a gente liga, troca telefonema para justamente comentar. Isso passa também por uma mudança dos procedimentos, das diretrizes de licenciamento ambiental. Ela coloca isso muito claramente. Nós temos de mudar, né? Nós não podemos continuar exigindo das empresas que elas saibam tudo, prevejam tudo, sendo que muita coisa o sistema ambiental já tem isso respondido, né? Então, assim, eu sugiro você ouvir esse áudio, né? Na verdade é um vídeo. Eu te mando isso se você não conseguir encontrar. E depois a gente marca para conversar. Inclusive, quem tiver interesse aqui, eu posso dividir isso com vocês, tá? Mas é possível, né? É possível porque tem empresas pequenas que eu tenho muito contato com elas que elas conseguiram, né? Logicamente, o desafio é realmente recurso, né? E a capacidade gerencial é definitivamente a grande exigência para você conseguir adequar recursos e as demandas de avanços da competitividade da empresa. A Vânia agradeceu, tá? Ter lido o comentário dela e pegando como gancho, né, na sua resposta agora, o Sérgio também ele fez um outro comentário que foi o seguinte: que as pequenas minerações conseguem atender os quesitos de marketing e atende às habilidades requeridas? Acho difícil. Concordo que é difícil. Mas é a solução. Esse pessoal tem de ler mais, né? A gente tem de talvez fazer alguns grupos de trabalho, né? Eu já até pensei em, a Vânia sabe disso, nós até participamos de um evento juntos, organizar uma associação das pequenas empresas, em que talvez o objetivo fosse muito mais difundir práticas, né? E uma delas é essa. Isso não é fácil, né? E na verdade, quando eu fiz isso muito, né? Eu era talvez a única pessoa que fazia naquele momento, mas muita gente aprendeu, né? Eu converso com pessoas da área de talco, né? Pessoas da área de cívicas especiais, pessoas da área de vermiculita, tá? Argilas especiais, que assumiram o recado, né? E foram mais adiante, né? Então, existem casos de empresas que fizeram, né? Agora, há necessidade de uma mudança de cultura. E passaram pelo dono. O mais interessante foi eles que mudaram. Porque eles ficaram com água na boca de quanto eles podiam ganhar mais, né? E vários deles, às vezes, me ligavam: Renato, consegui, então deu certo, né? Então, produtores realmente pequenos, que só trabalhavam no passado em vender para o varejo, de repente estão vendendo para tintas, plástico, né? Com altíssimo valor agregado. Então não é fácil, né? Eu concordo, muitas delas nunca vão conseguir, mas a gente tem de trabalhar com as que conseguem. É até interessante, quando eu trabalhei com arranjos produtivos locais, né? Por exemplo, o caso de ardose, né? Era muito comum o pessoal chegar e falar: Renato, não vale a pena fazer isso, não vale investir, porque você vai ver um investimento em vão. Aí, a grande descoberta, e eu fiz um trabalho muito grande com a Unicamp sobre isso, né? Trabalho mais acadêmico, é que sempre tinha naquele grupo de agregados de empresas pelo menos uma empresa que adotava. E as outras, o que elas faziam? Elas seguiam, tá? Então, o que eu aprendi é assim: não, aquele tipo de fomento é de resultados fantásticos, por causa disso, né? Porque você cria o líder e os seguidores, né? Porque eles começam a ver o líder, vamos dizer, vendendo para a Europa, eu também quero vender para a Europa, né? Você consegue eles estão vendo lá o dono da melhor empresa andando de BMW, eu também quero, mas o que você precisa fazer para ter o BMW, né? Então, de novo, são mudanças culturais. Isso acontece no gesso, lá em cima, né?
Isso acontece lá em Cachoeiro do Itapemirim. E essa lógica dos seguidores e dos líderes, ela se aplica muito, né, a essa questão da pequena empresa. Eu acho que talvez a gente tenha que fazer as empresas se encontrarem mais, né, criar umas oportunidades de reunir todo mundo, né, e as pessoas simplesmente conversarem, né? Isso aí pode dar muito resultado. As pessoas conversam pouco, né? Nós conversamos pouco. E depois da pandemia, conversamos menos ainda. Acho que está todo mundo meio bicho do mato, né? A dificuldade que eu tenho tido de conversar com as pessoas é enorme. Acho que nós estamos querendo dar uma sacudida no pessoal. E quando me convidam para um chopp presencial, nossa, eu fico louco. É uma oportunidade para sair. Senão eu fico em videoconferência, vídeo reunião o dia inteiro. Mas, Sérgio, de novo, mesma coisa. Estou às ordens para a gente conversar e trocar figurinhas aí, o que a gente eventualmente fez no passado. E como eu te falei, nós estamos fazendo os trabalhos com Bolívia, com Chile, né? E justamente com aqueles que querem mudar, né? Aqueles que se propõem a mudar e vão ter ganhos da mudança. Bom, Renato, o próximo comentário aqui são dois, na verdade, o assunto é o mesmo, eu vou ler eles na sequência, né? Primeiro, o Lucílio, que ele comentou, né? Cooperação mútua entre os entes responsáveis. E o Maurício também falou o seguinte: parabéns pela palestra, Renato. Temos realmente que fortalecer os projetos cooperativos conforme o modelo australiano citado. Com certeza, os ganhos poderiam ser muito significativos, principalmente para as pequenas e médias minerações. Você pode só voltar de novo a primeira, Isaac? Acho que Primeira, ele só comentou, né? Cooperação mútua entre os entes responsáveis. De novo, nós estamos voltando à questão de cooperação. E eu queria só lembrar, vamos dizer, fazer uma referência, como é que foi criada a Maira na Austrália, que hoje é a grande referência de cooperação pré-competitiva, né? Mundial, projetos mundiais. Ela começou na África do Sul, com o Mintec, na época do Mintec. Os engenheiros, gestores, né, pesquisadores de universidade, eles acabavam frequentando os mesmos pubs na África do Sul. E aí veio a conversa que gerou oportunidade, né? Então, os pubs geraram grupos de cooperação que depois foram evoluir para a Maira. Eu, inclusive, conheci profissionais egressos dessa fase, sul-africanos, né? E trouxe um deles aqui ao Brasil. Nós visitamos várias universidades, várias empresas, e de fato, é isso que você está propondo aí, cooperação mútua entre os agentes responsáveis. E eu estou até anotando aqui que eu vou ver como que a gente pode organizar alguma coisa interessante, sabe? Com baixo custo, né? Talvez fazer o happy hour pequena mineração, que talvez seja uma oportunidade muito interessante. A gente está trocando figurinhas, e além disso a gente toma, né, o drink do final do dia. E a próxima, Isaac? A próxima aqui é da... Não, teve aquela outra que comentou, só o anterior. Tá. Do Maurício, ele falou que parabéns pela palestra. Temos realmente que fortalecer os projetos cooperativos conforme o modelo australiano citado. Aí ele complementou. Com certeza os ganhos poderiam ser muito significativos, principalmente para as pequenas e médias minerações. Maurício, a mesma coisa. Eu tenho muita referência a esses modelos australianos que eu posso compartilhar com você. Talvez até conversar, né? E acho que às vezes rende mais e talvez a gente troca material, tá? Obrigado pela pergunta. Beleza. Maurício está falando lá do Canadá. Agora a Ana Flávia. Agora a Ana Flávia, ela falou: parabéns, Renato. O tema é longo e complexo e me preocupa, no nosso caso, o rejeito, principalmente para o quartzito. Ana Flávia, não sei se ela está tocando um grande projeto com Pedra São Tomé. Eu não sei se é só o projeto Pedra São Tomé ou se está trabalhando com outras áreas, mas é um projeto desafiador, né? Principalmente pelo rejeito. Eu financiei não, eu busquei um recurso na FAPEMIG há talvez
mais de 10 anos atrás, que justamente objetivava agregar valor aos estudos da SEMAD, que tinham sido feitos para a região, que era justamente um trabalho de extensionismo, mas envolvendo arquitetura, envolvendo as geociências, né? Em que eu pensava, como é que a gente pode, sei lá, agregar valor a esse patrimônio de rejeito, né? Quem sabe criando uma arquitetura turística muito interessante para a região, né? Isso era só uma ideia que passou pela minha cabeça e eu falei, vamos atrás dela, né? Então, assim, eu acho que o seu desafio é grande e, na época, a grande dificuldade que nós tivemos com Pedra São Tomé foi a desarticulação local. Ninguém se entendia, né? Se ia para um lado, isso era criticado. Se ia para o outro, isso era criticado. Aí entrava um prefeito novo, entrava um secretário novo. Eu não sei se ainda está assim. Mas nós investimos mais de 3 anos nesse processo e desistimos, porque eles próprios colocavam areia. Talvez a própria areia da Pedra São Tomé, né? Mas esse era o grande problema. Era a desarticulação local. Não era nem problema tecnológico, era desarticulação local. Então, não sei. A gente pode conversar depois, que eu sei que você está muito envolvido nisso. Mas é um projeto de referência, né? Se você conseguir dar uma solução mais definitiva lá para aquela região, né? E, de novo, é outro projeto de extensionismo mineral, né? A Ana Flávia, ela comentou aqui que mineral só a São Tomé. Então é isso. A Ana Flávia, ela trabalha muito com a área digital também, nós trabalhamos juntos lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas ela já vinha falando que estava trabalhando com Pedra São Tomé e, de fato, ali você tem de resolver, né? Não só é uma oportunidade, mas é uma demanda, né? De solução para a questão da geração de resíduos. Uhum. Ela comentou aqui também que fizemos o roadmap para a sílica e hoje o maior problema é a ilegalidade. O trabalho está sendo feito, o roadmap é essencial, né? Já é uma coisa, como a Ana Flávia está colocando, já foi implementada, e aí a questão de solução das questões de legalidade deve ser da venda, né? Da comercialização das pedras de revestimento, né? Acredito que seja isso, né, Ana Flávia? Legalidade da comercialização, né? Isso, ela respondendo aqui, daqui a pouco eu coloco, vamos avançar aqui para a próxima, já está finalizando. O Alexandre, né, ele falou o seguinte, que boa apresentação, referente às mineradoras, a preocupação minha é somente com o meio ambiente. É a mesma conversa que nós tivemos antes, né? Há soluções, né? Agora, nós temos de criar um modelo de cooperação com a SEMAD, com os órgãos ligados à SEMAD, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? No sentido de orientar essas empresas, né? E eu concordo que a pequena mineração não tem recursos para recuperar quando o impacto é muito desastroso, né? E o impacto pode ser muito desastroso, né? Pode ser não reversível, né? Então, assim, eu entendo que talvez devesse até criar um termo talvez um termo de ajuste coletivo, né? Que começasse a se discutir, né? Para se contemplar essas empresas, para elas, inclusive, terem uma saída, né? Que muitas delas não têm saída, elas continuam operando, criando faz de conta, né? E como eu conheci várias empresas desse porte, empresas que nunca morrem. Elas estão morrendo, mas nunca morrem, até que o dono morra, né? E aí elas vão agredindo o meio ambiente, vão tendo problemas de passivos ambientais, trabalhistas, fiscais e assim por diante. Isso deve ter inúmeros casos do Brasil, é justamente essa ilegalidade do setor, né? Que é justamente os passivos que elas estão deixando para trás, né? Bom, a Ana Flávia respondeu, né? Ela falou que é exploração. Então, a ilegalidade do caso Pedra São Tomé é na exploração. Não tem assim uma autorização, e mesmo a propriedade das áreas estão sendo exploradas. Uhum.
Bom, e para finalizar aqui, a Angélica e a Bernadette, né? A Bernadette, ela falou obrigado pelo convite, Renato, parabéns pela palestra. E a Angélica disse parabéns pela excelente palestra. Agradeço a duas, e também a Bernadette, estou devendo um café a ela, vamos tomar semana que vem, né, Bernadette? A Bernadette tem um trabalho fantástico, né, junto com os jovens aprendizes e também com projetos com as associações, agências associadas, que pode ser muito bem talvez, soluções piloto aí para a questão de reconversão, e nós já conversamos sobre isso. Talvez até para pequenas empresas, né, que é aquelas que precisam justamente de um apoio. Bem, o Isaac terminou, né? Finalizamos aqui. Gente, agradeço a todos, né? De novo, eu coloquei meu e-mail e contato do celular Isaac, se quiser, Isaac talvez possa até colocar de novo, e sintam-se à vontade para me ligar. E como falei, eu fiquei muito feliz da última palestra. Eu mal acabei a reunião e recebi um telefonema de Ruanda, né? Mas falando português. E o pessoal também da Bolívia. Então, na verdade, nós temos de usar essa facilidade de comunicação hoje para estreitar laços, né? Mas eu estou com algumas ideias aqui que a gente pode depois trocar ideias, né? E acho que é interessante bom vocês também fazerem contato, até para a gente consolidar contatos, né? Muito obrigado para todos. Alguns eu conheço muito bem, que estão na plateia aí, já são contatos frequentes entre nós, e acaba que a gente vai construindo uma comunidade, né? De novo, muito obrigado, boa noite para vocês, e nosso próximo evento vai ser só em final de novembro, justamente porque para sair fora do período de eleição, pós-eleição, né? A questão de organização da COP, temos que ver como é que nós vamos ficar. O próximo evento começa em 23 de novembro, e também a Revista Brasil Mineral, que eu sou conselheiro, ela vai estar realizando aqui em presencial em Belo Horizonte o evento Mineração em Comunidades, que eu recomendo fortemente que vocês participem, e de novo, presencial, né? Com direito talvez a amigos para um chopp depois. A Brasil Mineral não paga o chopp. Obrigado a todos e boa noite.